A graça e a paz a todos, no nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos ler uma palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 41 e 42, que fala o seguinte, olha só. Então um homem chamado Jairo, ele era dirigente de uma sinagoga judaica e veio e caiu aos pés de Jesus, pedindo-lhe que fosse à sua casa com ele. No 42 ele fala o seguinte: porque estava à morte a sua única filha, uma menina de 12 anos, certo? E Jesus foi com ele, abrindo o caminho no meio da multidão que o comprimia, que o apertava. No versículo 43 fala o seguinte: enquanto eles estavam indo para casa, na casa de Jairo, veio uma mulher que queria ser curada, porque ela sofria de uma hemorragia que havia 12 anos, embora tivesse gasto todos os seus recursos com médicos, tudo que ela tinha, ela não tinha ainda sido curada. Bom, ela sofria de hemorragia há 12 anos, certo? Ela gastou tudo que ela tinha e não conseguiu obter a cura, certo? Esse texto é um texto muito conhecido, certo? É um texto conhecido, famoso na Bíblia, onde muitas igrejas pregam sobre essa mulher do fluxo de sangue, tá? Mas eu entendo que Deus, através do Espírito Santo, ele pode falar, ele vai falar algo novo a cada momento, tá? Vamos ver, no caso, o que o Espírito Santo tem a nos falar sobre essa passagem. Se atentaram num detalhe muito importante. Por que 12 anos? A mulher sofria de uma hemorragia há 12 anos, uma menina, filha de Jairo. Ela estava praticamente com uma doença, né? E praticamente ela estava indo para a morte, e a idade dela era 12 anos. Existe na Bíblia Sagrada, existe muitas referências sobre o que vem a ser 12, né? Exemplo, no peitoral dos sacerdotes havia 12 pedras. No altar erigido após o Rio Jordão, após a travessia, havia 12 pedras. O discípulo eram 12, certo? Para a mulher que sofria com aquela hemorragia, os 12 anos, olha só, os 12 anos eram tidos como as 12 tribos de Judá, que foi base da nação de Israel, certo? E para a filha de Jairo, os 12 anos são os 12 apóstolos, que foram os pais da igreja de Cristo, foi o início da igreja, certo? Olha só, um detalhe, no dia que a filha de Jairo nasceu, a mulher iniciou a sua hemorragia. E no momento que a mulher foi curada, a menina morreu. Olha só o contraste. Quando a filha de Jairo nasceu, a mulher começou a ficar doente com hemorragia. Na Bíblia, em Apocalipse, o que significa a mulher? A mulher significa a igreja. Olha só, em Apocalipse, vemos o dragão, que é Satanás, certo? Sendo lançado na terra e perseguindo uma mulher, que é a igreja. Está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 13, que fala o seguinte, olha só. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, isso está em Apocalipse 12, 13. Vou repetir. Quando o dragão viu que ele foi lançado na terra, ele perseguiu uma mulher que dera à luz o filho homem, Jesus Cristo. Olha a chave, certo? Olha a chave. Olha só, no caminho para a ressurreição da filha de Jairo, havia uma mulher com fluxo de sangue. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus estava ali no meio da doença, no meio da ressurreição. Olha só. No caminho da igreja velha, olha só, a igreja velha simboliza, no caso, a mulher que sofria com fluxo de sangue há 12 anos, certo?
Essa significa igreja velha presa aos costumes das leis judaicas naquela época, certo? E aonde ela gastava tudo que tinha para se purificar. Qual que é a intenção daquela mulher? Aquela mulher, ela gastou todo os seus recursos para que ela fosse curada, para que ela fosse purificada. E isso quer dizer o quê? A igreja velha, que está inserida nas leis judaicas, que fazem sacrifícios, usando bodes, usando touros, para que seja purificada. Isso ela gastava tudo comprando. Naquele tempo lá, o seguinte, quando havia uma vez por ano, todos os moradores de Israel, eles compravam, né, animais para levar ao teu templo para sacrificar, para ser purificado dos seus pecados. Olha só a chave, tá? Porque outra coisa, é impossível que o sangue de touros e de bodes tire o pecado. Isso está em Hebreus 10:4, certo? Mesmo o povo de Israel, olha só, mesmo o povo de Israel oferecendo um sacrifício contínuo, sangrando todos os dias, ainda assim estavam impuros perante aos olhos de Deus. Não adiantava aquele povo sacrificar animais para se purificar, que mesmo assim eles continuam impuros aos olhos de Deus, certo? A palavra viva e eficaz nos traz por acaso esse detalhe. A mulher, a igreja, que havia gasto todo o seu dinheiro, como havia dito, certo? Tempo, energia e recursos humanos para ser limpa e curada, mas não conseguiu, não podia ser limpa, certo? Hoje nós vemos muitas igrejas gastando tudo que tem para que seja santa, para que seja purificada. Só que quem pode fazer isso simplesmente só através de Jesus Cristo, certo? Outro detalhe, humanamente era impossível, como foi dito, como já disse, era impossível. Eles tentavam fazer de tudo, só que não conseguia ser limpo. A mulher, ela havia esgotado os seus recursos, então tomou uma atitude e se posicionou. Quando ela viu que não tinha mais o que fazer, quando ela viu que a religião ela não conseguia ter o que ela precisava, que era a cura, que era a purificação, o que ela fez? Ela ouviu falar que naquele momento havia um profeta, um Messias, um homem de Deus, que estava fazendo curas milagrosas, paralíticos sendo curados, cegos enxergando, pessoas sendo libertas, entendeu? Pessoas sendo libertas de demônios, entendeu? Então ela entendeu que naquele momento era o momento certo para ela fazer aquilo. Só que para ela chegar até um profeta, ela tinha que estar limpa, porque aquela situação dela tornava ela impura. E na passagem de Deus fala o seguinte, quando um impuro toca num puro, esse puro fica impuro. Então ela simplesmente, aquela mulher, pela a impureza dela, pela doença dela, pela hemorragia dela, ela era tida como impura. Então ela era rejeitada, ela ficava à margem da sociedade porque ela era impura, certo? Só que o seguinte, ela teve uma atitude de fé. Ela deixou todo esse preconceito, todo o sofrimento, toda a vergonha e foi até Jesus. Só que ela sabia que estava correndo um risco de vida ali, risco de morte, porque iam descobrir que ela estava impura, certo? Outra coisa, quando ela chegou ao ponto de falar, não, chega com tudo isso, eu quero procurar quem realmente salva, quem realmente me cura, quem realmente me purifica, eu vou, não importa o que eu vou enfrentar, eu vou até Cristo. É o que nós temos que fazer. Não temos que ficar procurando meio termo. Não temos que ficar procurando, gastando nosso tempo, nossa energia e todos os nossos valores para conseguir uma cura, conseguir um milagre. Porque o único milagre que nós conseguimos é através de Cristo, através da graça, certo?
O que impede, o que impedia aquela mulher de receber uma cura? O que impedia aquela mulher de ser purificada? Segundo a mesma lei, olha só, segundo a lei judaica, uma mulher imunda, se tocasse nos dias que estiver sangrando, aquilo o que ela tocasse ficaria impuro, certo? A situação da mulher, quando perguntada se tocou em Jesus, é delicada. Porque quando ela falou, se eu, pela minha fé, somente tocar na orla do manto de Cristo, eu vou ser curada. Só que quando ela enfrentou toda aquela multidão, ela deixou o preconceito de lado e foi e tocou até Jesus. E ela recebeu a cura imediata, ao ponto de Jesus parar e falou, quem tocou em mim? E ela ficou com medo de falar que foi ela, porque se a multidão descobrisse, ela praticamente ia ser apedrejada, entendeu? Só que naquele momento ela falou, eu toquei. A situação da mulher, quando perguntada em tocar em Jesus, era muito delicada. Ela correu um risco muito grande, certo? Mas a mulher, quando tiver, aí, outra coisa, para finalizar, havia algo que aquela mulher, que a igreja, não sabia, que ao tocar em Jesus, não importa qual pecador você é, ou qual crime você cometeu. Não importa. Não importa quem tocar em Jesus, não importa como está a sua situação, não importa como você pecou. A fé, em vez de ficar contaminado com a impureza, é o impuro que fica puro. Olha só, quando o impuro toca no puro, pela lei, o puro fica impuro. Só que no caso de Jesus, não. Jesus é puro. E quem tocar em Jesus, por mais que esteja contaminado, essa pessoa vai ser purificada. Certo? Jesus não lançou o antigo sistema da igreja no rosto dela. Jesus não condenou ela. Ele sabia o que ela estava enfrentando. Jesus sabe o que ela estava enfrentando. Jesus sabe o que a igreja estava enfrentando. E Jesus sabe até hoje o que a igreja enfrenta. E muitos motivos de não tocar em Cristo simplesmente a falta de fé e a religiosidade. Certo? E isso impede a pessoa alcançar o que ela vai buscar em Cristo, certo? Em 2 Coríntios 4,6 fala o seguinte, porque Deus, que diz que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém? O toque, olha só, um toque diferenciado daquela mulher, em relação ao resto da multidão, o que aconteceu? Jesus percebeu que o toque daquela mulher foi diferente em relação do toque de outras pessoas, de outras igrejas, entendeu? Fala de uma igreja em especial que toca em Jesus de um modo que sai virtude. Quando a igreja toca em Cristo, quando a pessoa toca em Cristo, chega até Cristo, não importa. Se você está impuro, se você tem pecado, uma coisa é fato, você será purificado, você será liberto, você será curado. Amém? Em outro momento, Jesus disse, olha só, em Mateus capítulo 7, 21, tem uma passagem muito importante que fala o seguinte, olha, em outro momento Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse será chamado Filho de Deus. Tem muitas pessoas que falam que para mim conseguir um milagre, para mim conseguir uma cura, eu bato nessa porta, bato naquela porta, só que não adianta. Aquela mulher ficou sofrendo 12 anos. Esses 12 anos é um número, certo? É um número que ela passou. Ela foi rejeitada, foi humilhada, entendeu? Olha só, Nicodemos, ele era um sacerdote, praticamente pessoa pura, certo? Que ao ouvir sobre Jesus, ele sentiu a necessidade de tocar em Jesus.
ele sentiu a necessidade de chegar até Jesus, só que algo impedia ele. A religião dele impedia ele, a falta de fé, a posição dele, o que vão pensar de mim ao chegar em Jesus. Tem muitas pessoas hoje no nosso tempo que não chegam até Jesus, não tocam em Jesus como devia tocar, para que saia a virtude de Jesus por preconceito, por vergonha, o que vão pensar, o que vão falar. Mas uma coisa é certa, quem precisa de Jesus é quem realmente necessita, quem está sofrendo, quem está doente, quem está mergulhado no mundo de pecado, mesmo não percebendo que esse caminho que a pessoa está escolhendo não vai levar para lugar nenhum. Aliás, vai sim, vai levar para o inferno, certo? Porque na palavra de Deus diz que o único caminho que leva até o Pai é através de Jesus Cristo, porque falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que isso quer dizer? O verdadeiro caminho que leva até a vida eterna, certo? Nicodemos não estava entendendo o que a igreja tinha que morrer e nascer de novo. Olha só, Nicodemos não entendeu que a igreja, que simboliza a mulher, ela tinha que morrer para nascer uma nova igreja, para ressuscitar, que é tida como a filha de Jairo, certo? Jesus disse a Nicodemos, olha só, Nicodemos, mude a forma de me tocar. Não me oprima, mas me busque em espírito e em verdade. Pois eu estou procurando Nicodemos. Olha só, Jesus falou para Nicodemos: mude a sua forma de me tocar. Esquecendo a sua posição social, esquecendo, no caso, o que vão falar, o que vão pensar. Mude. Quer tocar em Jesus? Mude sua forma de pensar, certo? Mas a hora, olha só que Jesus falou em João, capítulo 4, 23, fala o seguinte: mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Não adianta você querer fingir, mentir. Deus conhece, Deus sabe todas as coisas, entendeu? Quer tocar em Cristo, quer receber milagre? Toca nele com fé, com esperança. Esquece esse preconceito, o que vão falar, o que vão pensar. Toca em Cristo, seja verdadeiro. Senhor, eu estou precisando disso e eu sei que o Senhor pode me dar. Aliás, o Senhor já me deu. O que eu tenho que aprender é receber e tomar posse do que Jesus já me deu quando ele morreu naquela cruz, por mim e por você, certo? Olha só, depois que a mulher tocou em Jesus, ela foi curada. Ela não pode mais ocultar-se. Conclusão: depois que a mulher tocou em Jesus, aconteceu um milagre, ela foi curada. Qual o milagre que ela recebeu? Primeiramente, recebeu a salvação, porque Jesus falou: filha, recebeu a cura, porque Jesus falou: para a tua fé te curou. E o que recebeu? Paz. Ela recebeu salvação, recebeu cura e recebeu paz. Toda vez que a pessoa está oprimida, está machucada, está doente, está passando por qualquer dificuldade, quando ela chega até Jesus, ela toca com Jesus na verdade, com verdade, em espírito e em verdade, ela recebe 3 coisas muito importantes. Primeiramente, recebe a salvação. Ela vai ter o seu nome escrito no livro da vida. A segunda coisa, ela vai receber cura física, cura espiritual. E depois de receber tudo isso, o que ela vai ter mais? Vai ter paz. Porque quando a pessoa está em Cristo, a palavra diz que é o seguinte: ela é nova criatura, todas as coisas passaram. E em Isaías 53 fala o seguinte, que Jesus morreu naquela cruz para levar todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades e todas as culpas que eram sobre nós. Esse é o toque verdadeiro de Cristo. Esse é o toque verdadeiro, certo? Quando alguém toca em Jesus, a sua vida é mudada. Quando você toca em Jesus verdadeiramente: Senhor, eu vou esquecer tudo que passou, eu vou esquecer os preconceitos, o que vão falar, eu vou tocar no Senhor em espírito e em verdade. E eu creio que eu tocando no Senhor, eu vou ser curado de tudo, ser curado da parte física e da parte espiritual, que é muito importante, sabia? Outra coisa, a filha de Jairo, olha só,
se atenta nesse ponto. Quem que era Jairo? Jairo é o principal da sinagoga. Ele tinha poder, tinha nome, tinha autoridade e tinha muitas pessoas que iam para ouvir ele. Então ele era uma pessoa muito influente. Só que a filha dele estava doente. Será como ele, sendo o chefe da sinagoga, ele não conseguia curar a filha dele? Olha só. Só que como a filha dele tinha 12 anos e era a filha dele, automaticamente ela foi criada nos princípios judaicos. Ela desde novinha ela já começou a ter conhecimento da Torá, dos princípios judaicos naquela época, sendo o pai dela um chefe, um principal da sinagoga, certo? O que a palavra fala em Deuteronômio 6, versículo 7? Fala o seguinte: e as ensinarás os teus filhos, e delas falará assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, certo? E o que isso quer dizer? Que por ele ser chefe da sinagoga, então ele tinha um ritual de ensinamento dos filhos bem rigoroso. Então não é uma pessoa desqualificada, uma pessoa ignorante. Conhecia a lei, conhecia tudo, certo? A outra coisa, a menina ressurreta. E nesse contexto, a menina é uma igreja jovem. Uma igreja que havia nascido há 12 anos, tempo da maturidade. No costume judaico, depois de 12 anos você já entra pela maturidade, entendeu? Então, essa menina simboliza a igreja nova, filha de Jairo, com os preceitos judaicos, que quando chegou 12 anos ela estava doente, certo? O que acontece? Hoje tem muitas igrejas, muitas meninas que estão aí falando Jesus, Jesus, Deus, Deus, só que estão doentes, estão com a lei judaica, a lei do mundo impregnada no seu coração, na sua mente, entendeu? Em Romanos capítulo 6, versículo 5, fala o seguinte: porque se nós formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Se nós se assemelhamos a Jesus Cristo na sua morte, quando ele ressuscitou, nós também ressuscitamos junto com Cristo, tá? Por isso, a menina tinha que morrer. A menina tinha que morrer, vai ressuscitar. Porque do jeito que ela estava ainda, estava doente. Estava doente porque os costumes judaicos, certo? Ao tocar na menina morta, Jesus estava contrariando outro ponto da lei de Moisés. Olha só. Quando o Jairo foi até Jesus, a menina estava doente. No caminho, Jairo recebeu uma notícia: não precisa incomodar mais o mestre, não precisa mais incomodar Jesus, porque a sua filha morreu. Agora me fala uma coisa: qual é a sensação de um pai ouvir essa palavra? Não adianta, que a sua filha morreu. Mas tem uma coisa. Só que quando o Jairo foi até Jesus, ele sabia que o único meio de salvação da filha dele é através de Jesus. O que ele fez? Quando ele chegou na presença de Jesus, o que ele fez? Se curvou e reconheceu que ele é o Salvador. Ele reconheceu que só Jesus tem poder, só Jesus que pode salvar. Ele deixou toda a sua posição, se humilhou perante a Deus, perante a Jesus Cristo, e sabendo que só Jesus podia salvar a filha dele, certo? Outra coisa, olha só a frase que ele ouviu: a menina está morta. Essa frase tem sido divulgada muito, muito. O que essa menina simboliza? Sonhos, projetos e planos. Imagina só quando você, vou falar Jairo, aquela filha dele, era praticamente o sonho dele. Eu não sei como era a vida dele, mas era um
um sonho dele, ter uma filha, né? E de repente, imagina só, um pai perdeu uma criança com 12 anos. De repente, acho que o mundo da pessoa acaba, né? Aqui a menina está morta, olha só o que foi falado. Geralmente, quando você está passando por dificuldades ou por alguma necessidade, é normal você ouvir palavras, não adianta mais, está morta, vai morrer, faliu, fechou, quebrou. É normal você ouvir isso. Mas o que ele fez? Ele não se atentou a essas palavras, não se atentou o que aquela pessoa veio avisar para ele. Hoje nós não temos que atentar, nós não temos que ouvir o que as pessoas vêm falar contra nós, ou contra quem a gente ama, contra a nossa família. Tem pessoas que só servem para fazer uma coisa, te desmotivar, tirar você do caminho, certo? Não podemos agir como os parentes de Jairo, que diziam que não incomode o mestre. Olha só, quando o mestre chegou na casa de Jairo, estava a família toda reunida, creio eu que estavam todos tristes, abatidos, certo? E sem fé, sem esperança, sem expectativa. Eu falava, para que Jesus está aqui? Não precisa. Para que incomodar Jesus? Ela já está morta já. Tem muitas pessoas que não creem na ressurreição, não creem na salvação, não creem naquilo que pode mudar toda a situação, certo? Outra coisa, é a hora de se levantar, pegar suas armas e partir para o confronto e ir atrás de Jesus. O que é se levantar, uma posição, pegar suas armas? Quais suas armas? Fé, esperança, persistência, entendeu? Devoção, amor, gratidão. Isso é arma, entendeu? É fé, certo? Não é momento de ficar ouvindo que está morta, que faliu, quebrou, está doente, não tem jeito, não é tempo. Nós não podemos ouvir isso, não podemos dar ouvido ao que o mundo está dizendo. Porque o importante não é ouvir o que o mundo fala, o importante é ouvir o que Deus fala. Deus tem uma promessa, Deus falou algo, então Ele vai cumprir. Tem um tempo para cumprir. Você não espera que seja tipo um iFood, que você liga e já vem na hora. Não, tem o seu tempo. Aí, na palavra de Deus, em Eclesiastes, fala o seguinte: há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo para plantar, há um tempo para colher, há um tempo para chorar, há um tempo para rir. É um tempo. Tudo está determinado pelo tempo de Deus. Não é nosso tempo, é o tempo de Deus. Ir atrás do milagre requer muita fé. Lutar pelo milagre requer muita fé. Ir atrás do milagre, temos que fazer o seguinte: fechar os nossos ouvidos e abrir nosso coração para Cristo. Buscar Jesus com todas as nossas forças, certo? Toda a nossa dedicação. Parar de ouvir palavras torpes. O que é palavra torpes? Palavra que não edifica, palavra que não vai te elevar você. Porque tem muitas palavras que só vai te deixar mais para baixo. E o que ele falou depois quando a menina ressuscitou? Ele chegou na casa de Jairo, viu aquele clima de dúvida, viu aquele clima de incerteza, viu aquele clima de falta de fé, entendeu? Aqui ele falou: tira todo mundo, sai todo mundo. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente tem que fazer isso. Tem que tirar essas pessoas que não estão para ajudar e deixar só quem está para te ajudar. E nesse momento, quando você fazer isso, automaticamente o milagre vai acontecer, certo? O que ele fez? Ele entrou no quarto. O que ele entrou no quarto? Fechou os demais e ficou. Na palavra de Deus diz o seguinte: quando você quiser falar com Deus, entra no seu quarto, fecha a porta. O que é isso? Entra no seu quarto, é um local de intimidade, um local de acesso até Deus. Fecha a sua porta, a porta que coração, a porta do ouvido, onde vai entrar dúvida, onde vai ter incerteza, fecha tudo. Fecha tudo. Em nome de Jesus Cristo, fecha essas portas. Entra no seu quarto, fala, que Deus fala a palavra dele. Quando você for orar, quando você for falar com Deus, entra no seu quarto, se fecha, local de intimidade, onde você pode ter contato com Deus, fecha essas portas, quem vai te
te passar uma palavra que não vai te edificar, e você vai estar em comunhão com o Pai, e você vai falar assim, estou aqui, é assim, assim, assado, eu estou com essa dificuldade, estou com esse problema aqui, Deus já te respondeu. Basta nós pararmos um pouco e ouvir que Deus já nos fez, Deus já nos falou, Deus já nos proporcionou, certo? Porque muitas coisas já está para a gente, já foi nos dado, já na cruz, Ele morreu e ressuscitou para que nós tivemos vida em abundância. Tudo que nós precisamos, Deus já nos concedeu. Falta nós tirarmos os olhos que eu não posso, que eu não consigo, que está difícil, e falar, não, com Jesus eu tudo posso, porque Ele me fortalece, certo? Vamos lembrar Jesus no deserto, está em Mateus 4:4. Olha só, Ele porém respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa passagem foi quando Jesus estava no deserto sendo tentado pelo diabo. Ele viu a necessidade naquele momento e falou, bom, se você é realmente filho de Deus, está com fome, faça com que essas pedras virem pão. Só que ele já sabia que Jesus não ia fazer isso. Sabe por quê? Porque Jesus é o próprio pão. Jesus é o próprio Deus. Ele falou o seguinte, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus te deu uma palavra, Deus te deu uma promessa, e essa palavra vai se cumprir, já está se cumprindo na sua vida. Mesmo que alguém venha duvidar do Deus que você segue, mesmo que alguém venha duvidar do poder que Jesus tem, certo? Assim nós concluímos que Deus estava deixando essa mensagem clara para que nós acreditamos, que nós creiamos no imenso plano dele para a salvação do seu povo. Assim, Jesus estava dizendo que os ritos judaicos, olha só, que os ritos judaicos eram por tempo determinado, e no momento do fim do sacrifício de animais se levantou uma nova igreja que está até hoje crescendo. Uma igreja com base na ressurreição e na fé, uma igreja com base na graça. O que quer dizer isso? É que havia uma mulher, que é a igreja, que estava sofrendo por 12 anos, ela estava mergulhada nos costumes judaicos, na acusação, na lei, então ela estava sangrando. O que é sangrando? Naquele tempo, a igreja fazia sacrifícios para ser purificado, matando animais. Só que aquilo perdoava o pecado, mas não dava salvação. Aí no ponto, aí Jesus estava parado, Jesus está no meio, aí encontrou a igreja velha, que estava com hemorragia, estava sangrando, e encontrou uma igreja nova, que estava morrendo. O que ele fez? Quando a igreja velha tocou no manto, teve a comunhão com Jesus, tocou na orla do vestido dele, o que é essa orla? É 4 cordões amarrados na cintura do sumo sacerdote com pedras azuis. Então, naquela época, toda pessoa que ia fazer um sacrifício para purificação, aí tinha que tocar naquela orla, naquele cordão, certo? É um sinal. E aquele cordão simbolizava o quê? Sumo sacerdote, autoridade maior sobre todo o povo. Entendeu? Então ela falou, poxa, eu sei que ele é o sumo sacerdote, ele é o mestre, ele é o Messias, eu vou tocar. A igreja velha que está sangrando, está doente, tem que fazer isso. Tem que tocar em Jesus, tem que tocar com Jesus com fé, para que saia, que através desse toque venha sair virtude, venha sair poder, certo? E a igreja nova que simboliza a menina que está morrendo, mesmo ela tendo princípios bíblicos, mesmo ela tendo princípios judaicos, mesmo ela sendo veio de denominações, que conhecimentos, tal, só que ela estava ainda presa na lei.
ela estava morrendo, estava sufocada. Foi preciso do pai, daquela igreja nova, do sacerdote, tirar toda o poder dele e concentrar todo o poder em Jesus Cristo. Nós devemos fazer o seguinte, nós devemos se humilhar no presença de Jesus, nós devemos deixar de lado a arrogância, a prepotência, nós temos que deixar de lado a inveja, a fofoca, o pecado e tocar em Cristo, tocar na hora de Cristo, porque Ele é o único que pode nos salvar, nos libertar, nos curar e ainda mais dar a paz. Amém? Fica com Deus, no nome de Jesus Cristo, que você venha ter um entendimento sobre essa passagem, tá? Muitas pessoas abrem um entendimento sobre essa passagem, mas essa passagem fala justamente sobre cura e ressurreição. E para você ter cura e para você ter a ressurreição, só através de Cristo, só através do toque, porque é através do toque vai ser a virtude, certo? Fica com Deus no nome de Jesus Cristo. Amém?